Caminha, velho. Olha como o chassizinho aponta legal. Salve, acelerados, e sejam muito bem-vindos a uma série Clássicos muito, mas muito especial com este aqui, que é o único Ford Focus RS de toda a América Latina, mas mais do que isso, é uma verdadeira Eleanor para o canal. Sim, é a terceira vez que nós tentamos gravar com esse carro, finalmente conseguimos, o que torna ele tão especial. Este carro, para mim, simboliza o fim de uma era da qual nós sentiremos muita saudade. Venham comigo aí que eu vou contando essa história. Carro de corrida, né? Merece até um macacão. Bom, andando devagarinho aqui atrás do Câmera Car, deixa eu contar para vocês um pouco do histórico deste Ford Focus RS, especificamente no Acelerados. Esse carro é um ano 2010, é o único na América Latina e por isso, desde sempre, nós tivemos um interesse muito grande em gravar com esse carro, trazer esse carro em detalhes para vocês. Em uma primeira vez, houve uma longa negociação com o então proprietário e as agendas não bateram e a gente desistiu do carro por um certo período de tempo. Uma segunda vez, o carro mudou de dono e compareceu ao Velocitar num dia muito especial de fevereiro, um dia bonito, quente, tão quente que o fluido de freio de uma Lamborghini Gallardo STS superaqueceu e evidentemente os trabalhos da diária foram interrompidos naquele momento. Então esse RS estava lá no Velocitar no dia da batida da Lambo e não foi para a volta rápida. Finalmente agora a gente estava gravando um outro especial aqui no Aras Tuiuti, Ford versus Ferrari, que vocês já acompanharam, filmaço aliás, hein? E conseguimos bater as agendas com o proprietário para pelo menos mostrar essa belezura para vocês em toda a riqueza de detalhes que ela merece, para depois sim levá-lo para o Rubito completar a volta rápida nesse bichão. Agora, enquanto eu libero os 305 cavalos do motor T5, motor turbo de 5 cilindros, deixa eu contar para vocês por que esse carro simboliza. Caramba, que coisa deliciosa. Aliás, para começar, antes de qualquer coisa, o ronco desse carro, galera. Eu sou um fã de motor 5 cilindros turbo. É uma configuração muito clássica da Audi, mas é também clássica da Ford RS, né? Ford Rally Sport, a divisão de competição da Ford, criada nos anos 70 para participar do Mundial de Rally. Inclusive essa cor aqui, que chama Verde Ultimate, é uma cor que homenageia um verde do Escort RS, né? Que foi onde nasceu a divisão RS de competição da Ford para preparar o Escort que corria no Mundial de Rally nos anos 70. Mas deixa eu contar para vocês por que esse carro simboliza o fim de uma era, galera. E se você, assim como eu, gosta de brincar um pouco no mercado de clássicos, imagina quais serão os carros que vão valorizar nos próximos anos, o meu palpite é que carros como este Ford Focus RS, independente do contexto Brasil, né? Aqui no Brasil esse carro ele é muito valorizado, a gente estima aí, se você for tentar convencer o dono a soltar ele vai pedir na casa de uns 200 mil reais, mas se você não quiser pagar os 200 mil reais, azar o seu, meu nego, porque só tem um, e agora que ele não é mais fabricado, ele não pode mais ser importado de forma independente. Então, esqueçam esse contexto de raridade do carro no Brasil e vamos falar em mercado de clássicos em nível mundial. Eu acredito que os carros esportivos do final dos anos 2000, esse carro aqui, o Ford Focus RS, ele foi lançado em 2009 na Europa e esse exemplar aqui é de 2010. Eu acho que esses carros vão valorizar muito no futuro próximo, sabe por quê? Porque eles vão ser os últimos esportivos realmente puros. E agora, até diminuindo um pouco aqui a velocidade, dá uma olhada nesse interior. Não tem central multimídia, não tem cluster digital, não tem
modo esporte, modo track, launch control, não tem câmbio sequencial, não tem dupla embreagem, não tem nada de customização de performance, além de um botãozão bem grande aqui para você desligar o controle de tração e estabilidade. Ou seja, é um carro raiz, é um carro puro. E nesse patamar de performance, a gente está falando de um carro de 300 cavalos, não existe mais no mercado atual um carro nessa proposta esportiva que não esteja repleto de babás eletrônicas e confortos mirabolantes para o proprietário. O carro 100% esportivo, com a proposta esportiva pura, morreu, infelizmente para nós acelerados, ali no final dos anos 2000. Dá para, mal comparando, na nossa realidade aqui de mercado brasileiro, de custo muito alto, a gente continua tendo esportivos muito puros, justamente porque eles são mais baratos. Um bom exemplo seria o Sandero RS. No primeiro mundo, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, esses esportivos realmente puros, raiz, morreram. E é por isso que os últimos carros esportivos pré-eletronicalidização vão ser muito valorizados daqui a alguns anos, na minha opinião. Agora, deixa eu voltar a acelerar um pouco aqui, puxar uma segundinha e soltar esse bichão na reta. O motor é o T5, né? A Ford chama de Duratec, mas ele nada mais é do que um derivado do T5 da Volvo, né? Nessa época, Ford e Volvo faziam parte da mesma empresa, né? A Ford havia comprado a Volvo e ainda não se desfeito dela para a chinesa Geely. Mas o carro tem tração apenas dianteira, o que na época eu lembro de ler nas revistas especializadas, olha como o chassizinho aponta legal, eu lembro de ler nas revistas especializadas que era uma coisa inconcebível um carro de 305 cavalos, 45 kg de torque quase, sem tração nas quatro, só com tração dianteira. A Ford fez algumas mirabolâncias para conseguir fazer essa potência toda vir para baixo. A principal delas é uma suspensão dianteira desenvolvida pela Ford of Europe lá na Alemanha, batizada de Revoknuckle. Isso aí, o que a Ford quis dizer com essa expressão, confesso que eu não sei, mas o grande lance é que ela possui o braço inferior em C, ao invés de L, acompanhando a estrutura do carro. Isso faz com que na hora de tracionar em saída de curva, as duas rodas até perdem um pouco de tração, né? Mas elas perdem a tração de uma forma uniforme, não dá aquela patinada na roda interna. É realmente uma magia aí de engenharia para colocar os 305 cavalos só no eixo dianteiro, uma coisa que na época foi tida como praticamente impossível. Outra coisa é aquele traço clássico que o meu Civic Si tem, por exemplo, que eu adoro e que todo o carro de alta performance de tração dianteira precisa ter, que é essa capacidade de fazer o trail brake, né? Que freia, na hora que eu aponto, a frente morde a traseira do carro, meio que quer contornar junto, ajuda o carro a contornar. E isso é a única forma de um carro de tração dianteira, galera, ser rápido na pista. E o Focus RS cumpre esse script como um bom carro com RS no nome, né? Rally Sport tem o caráter, né? A característica de um bom carro de rally. Que delícia! Meus intensos parabéns ao proprietário. E nós vamos agora lá trocar uma ideia com o Rodolfo para entender como o caminho de vida dele cruzou com essa verdadeira mosca verde de olhos azuis. Olha, tá respirando aí o bichão, a venturinha tá trabalhando. Rodolfão, legal. Primeiro, antes de mais nada, cara, duas coisas. Muito obrigado por liberar o seu xodó para nós. E segundo, imagina. Parabéns, cara. Que carro especial. Conta para nós como essa mosca verde de olhos azuis cruzou o seu caminho na vida. Na realidade, eu já tinha tentado comprar ele pela Web Motors, né? Mas eu tinha um outro carro e precisava vender outro carro. Então, não tinha mandado uma oferta firme, né? Aí, por incrível que pareça, surgiu lá do lado de casa, lá eu moro em Araras ali, tava um dia em casa e um amigo que trabalha no Paito lá mandou uma foto, olha que chegou na loja. Aí eu fui lá ver e acabou dando certo o negócio, né? Antes até de anunciar o carro, acabou dando certo aí de fechar negócio com eles lá. Mas por que você era um entusiasta? Por que você estava atrás especificamente desse Focus RS? Na realidade, eu sempre
sempre gostei de carros diferentes, né? Eu tive um Polo GTI, tive um Golf VR6 das 99 unidades. Se vieram mais do que 100, você não se interessa, é basicamente isso. Exato. Eu tenho uma Audi também, uma S3 8P, que só veio uma pro Brasil. Então, e esse carro, sempre que eu passava na Avenida Europa, lá sempre via ele e me chamava atenção. É lindo mesmo, cara. Aí eu fiz uma troca que todos os amigos meus falam, pô, você trocou um TTRS e não um Focus RS. Eu falei, pô, mas valeu a pena, cheio, tem um monte. Me diz uma coisa, ele tá original, tá turbo, original. 1.4 bar. É, tudo original, tá tudo original, 305 cavalos, né? Tem 45 kg de torque. Agora ele é bem interessante, o comportamento dele em saída de curva para um carro de mais de 300 cavalos, tração dianteira, ele consegue botar essa potência no chão, né? Tem a magia ali um pouco da suspensão, ele tem o diferencial de escorregamento limitado? Sim, ele... Tem também. No projeto da Ford, né, ele vem blocado, a suspensão foi alterada de L para C, até para não colocar o peso da tração. Sim. Na época do projeto, né, isso foi um pouco que eu li a respeito do carro. É o Revo-Knuckle, né? Isso que para mim que eu acho que é o grande diferencial desse carro. Como você se sente sendo o único, assim, é um carro que chama muita atenção, o pessoal vem conversar, vem... Vem, inclusive quando vou viajar com a minha esposa e tal, você para nos lugares, o pessoal vem, pô, é original assim, você pintou, é Velozes e Furiosos, é engraçado, mas é um carro muito legal, dá um prazer bem grande dirigir ele. Dá pra imaginar o detetive Brian O'Connor nele, fácil. O problema é que as pessoas te localizam, você tá passando do outro lado da marginal, pô, é o Rodolfo lá. Eu tinha um amigo, uma história aí, que eu não posso entrar em muitos detalhes, mas que ele foi trabalhar em Santa Maria, uma cidade do Rio Grande do Sul, e ele tinha uma Ipanema amarela, amigo. E aí, quando você tem uma Ipanema amarela em Santa Maria, você tem que ser muito fiel à sua esposa, amigo, senão o pessoal vai saber o que está acontecendo. Cara, reparei que está com 19 mil quilômetros, é um xodózinho de final de semana. Eu na realidade eu peguei ele em dezembro do ano passado, tinha 13 mil quilômetros, né? Andou bastante então, pegou umas estradinhas aí. Eu já andei tudo que o antigo proprietário não andou, eu já andei. Mas eu gosto bastante de usar ele de fim de semana, viajar, às vezes vou trabalhar com ele também. Então, assim, é um carro muito gostoso, gosto muito dele, bem prazeroso dirigir. Parabéns, cara, obrigado aqui por emprestar o seu xodó. E como eu contei ali dentro, esse carro fez parte aí de um dia de não muita sorte na vida do Acelerados, mas deixa aí o seu like, que quem sabe ele volta sim para completar a volta rápida que acabou não rolando aquele dia. Combinado? Fico à disposição, só ligar e marcar. É nóis, Rodolfo, obrigado. Valeu, obrigado. Galera, promessa é dívida, a gente falou que ia ter volta rápida e ela veio no mesmo vídeo, Rubito Focus RS, filho único de mãe solteira, como se diz no interior, único no Brasil, e vou te dizer, você eu não sei, mas eu acho lindo esse carro. Ele é bem bonito. Ele tem um formato, a gente estava falando da característica meio ralizeira dele, assim. É um carro muito conhecido pelo mundo afora, pelas suas características de rally. Esse aqui tem original 305 cavalos. 305 cavalos, o mesmo motor T5 de origem Volvo da sua antiga V60. Olha só como... dela? É, porque a Volvo pertencia à Ford, né? O mercado automotivo aí é cheio de relações de parentesco. Agora acho que o que o pessoal quer ver é realmente o quanto vira esse Focão aí que tem a sua legião de fãs na internet. Vamos embora então. Gostei do filho único de mãe solteira. Focus RS. Que turbinho. Ele tem... Olha o... Vai de terceira, vai de terceira. Olha, ele faz curva pra caramba. Olha. Cara, eu sinto a roda. A roda dele tá no... olha, ela tá em pezinho aqui, ó. O motor anda muito, são 305 cavalos. Olha, dá pra sentir essa roda aqui, ó, tá vendo? Aí ele tá vindo traseiro, mas ó, a hora que essa roda fica de pé, grama inteira pra ele. O trambuladorzinho é meio durinho.
motor anda muito, cara, ó. Putz. Dá pra ver? Ele querendo levantar. Esse motorzinho me lembra aquele... Aliás, aquele meu golzinho que tinha o... A placa é FAT 2801. Esse carro aí a gente sabe onde ele tá, temos que trazer sabe? aí Não, um dia. Eu lembrei agora do barulho, esse barulhinho do turbinho assim, é gostosinho, Muito né? clássico, né? Old school. É, e aquele meu tinha uma válvula zona. Mas enfim, uma hora a gente acha ele. Olha, o RS tem um canhão, que motorzaço. Agora, eu não sei se o acelerado vai conseguir perceber junto comigo, mas tem uma hora que eu tô virando, que assim, o carro é meio traseiro, entrei na 2, ele tá soltinho, gostoso e tal. Quando chegou aqui nas curvas de baixa, puxa a segunda, o que acontece? Essa roda tá no ar, vira para lá, essa roda traseira tá no ar. Então eu tava apontando para a roda. No momento em que essa roda sobe, o diferencial empurra a dianteira. Para baixar ela. Então aí você fica nesse lance. Se você virar demais o volante, essa roda, ela, até por ser curtinho entre eixo, é isso que acontece. Mas é bem compensado assim, você não se joga totalmente na curva. Ele gosta de uma tração mesmo, porque a tração dianteira é esse aqui, né? 2010, né? 2010. Então, um canhão. É impressionante, é um carro que não só no Brasil, nos Estados Unidos se lamentava muito, que também não foi para lá. E se a gente pensar que é um carro que está fazendo 10 anos de idade, virou 1.6.4. Como referência, o Golf GTI 2019, turbão, grande referência de performance atual desse segmento, vira 1.6.9. Então um carro de 10 anos atrás, mete meio segundo no Golf GTI, virou 2 décimos abaixo do Renault Megane RS, que é outro carro que a gente gostaria muito de ter no Brasil e não tem, e era o rival clássico dele da época, então ainda bateu o rival, né? Lembra aquela pergunta que você fez naquele outro carro, o que você compraria para esse carro aqui para uma evolução? Esse aqui eu faria um trabalho de evolução de trambulador, porque não é o fato, tudo bem, se vier para cá, a coisa fica mais rápida pela modernidade e tal, mas mesmo com o câmbio manual, ele tem a sequência dele, ele faz muito caminho. Então você não consegue fazer uma segunda, terceira direto, você tem que meio que fazer um Hzinho e nesse momento você perde tempo. Como se fosse aquelas Ferraris antigas, né? Com a grelhazinha ali. Isso, e como é turbo, o giro às vezes já caiu para baixo da onde ele tem o golpe, então perde um pouquinho de tempo, mas é a única coisinha que eu gastaria com ele agora. Muito legal, e para vocês entenderem como é o processo de gravação do Acelerados, porque isso aqui não é ao vivo, galera, tudo foi gravado e quando as coisas dão certo, elas vão pro ar da melhor forma possível. Quando elas dão um pouquinho errado, você vê o que não vai pro ar aí. Ó, quando essa roda levanta, ele quer sair de frente, ó. Mas enquanto isso não acontece... Câmbio de borracha, pô, garoto! Tchum. Segunda para terceiro trambuladorzinho dele você quer fazer a mudança rápida, você viu? Ele não foi entrar, logicamente ele não tem a volta para a primeira, né? Porque eu não deixei entrar, e para a terceira ele não quis entrar, entrou quinta. Olha aí, isso aí é uma erradinha de marcha, graças a Deus o câmbio de borracha que eu falo assim, ele não teve nenhum erro, simplesmente erro no sentido de quebra, foi de segunda para quinta, voltou para quarta e aí eu acabei a volta. Mas a questão é que aqui no Acelerados, quantas segunda voltas nós demos? Aqui uma 20%, não chega a isso, aí, né? Talvez por aí, por algumas regravações. Às vezes é coisa do carro, às vezes é um controle de estabilidade que alguém esqueceu de desligar, às vezes é um câmera lá que ficou sem bateria, então tem e às vezes é um erro de marchinha, como você viu. Então... Mas agora você teve uma sorte, que você errou de segunda para quinta, você errou para cima. Num arrancadão, não sei se a edição quiser buscar essa imagem aí, com o meu Sandero, eu na terceira para quarta, eu vim no terceira para segunda, aí é feio. Aí dá aquela dor no coração.
As válvulazinhas. Ah, hoje em dia os motores têm eletrônica, né? Só o carro parece que grita, seu idiota! A parte mecânica fica preservada. É isso aí. Aqui no Acelerado você curte tudo, a gente te mostra tudo. Valeu demais, espero que você tenha gostado do RS. Você gosta dessa cor? Eu gosto. Eu gosto e te digo mais, eu vou conversar com o proprietário aí, quando ele enjoar desse carro, talvez eu faça uma loucura.